boa tarde a todos. Hoje é o dia 21 de outubro de 2025 e nós temos o prazer de ter aqui a mestranda Dandara Mesquita da Silva, que está terminando a dissertação dela de mestrado, e ela vai falar sobre a dissertação que ela está desenvolvendo, a pesquisa que ela vem desenvolvendo, que eu tenho certeza que todos vocês vão achar bastante interessantes. E eu pedi para ela acentuar um pouco mais na questão da linguística sistêmico-funcional, porque foi um aporte especificamente interessante para a pesquisa que ela vem desenvolvendo. Então, Dandara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por colaborar com o nosso desenvolvimento. Fique à vontade. Primeiramente, quero dizer boa tarde, agradecer a oportunidade que a professora Dana me deu, para poder falar um pouco sobre a minha pesquisa. Estou um pouco nervosa, mas faz parte. É uma pesquisa que eu gosto muito. Eu até falei com a Tânia antes de vir para cá, que eu agora estou brincando com a avaliatividade em todos os pontos, tudo eu estou avaliando. E a minha pesquisa é sobre as emoções. Eu trouxe como tema o que dizem as emoções, analisando diários reflexivos sobre a ótica da avaliatividade. Eu vou trazer a linguística sistêmico-funcional, mas eu vou focar na avaliatividade, que é o foco do meu trabalho, mas eu vou trabalhar também vou falar um pouco da linguística sistêmico-funcional. Bom, eu preparei um roteirinho para me guiar na minha fala. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre os gostos. Vocês vão achar muito interessante, que tem um ponto aí principal que a Tânia até sabe, sobre um gosto em particular que eu gosto muito. Vou falar sobre o mestrado e vou falar sobre a pesquisa, porque a minha pesquisa é sobre o mestrado. Vou falar sobre a teoria. Vamos praticar um pouquinho com os excertos do meu trabalho, que eu trouxe para a gente analisar. E as considerações finais e os novos horizontes que eu tenho trabalhado, que eu quero trabalhar a partir deste trabalho. Bom, essa sou eu. Eu tenho 25 anos, sou formada em letras, licenciatura plena em português e inglês aqui na UTA. Terminei em 2022, plena pandemia, um monte de emoções passando por esse período. Essa é minha família, minha mãe está ali, minha mãe, meus irmãos. Minha mãe faz as 3 fases em dupla aqui também. Meu irmão está terminando o ensino fundamental. Não apareceu outra foto, mas era a foto do pessoal da minha igreja, gente. Acho que não vai aparecer. Enfim, era uma turminha da igreja, que eu sou da Assembleia de Deus Missões. Então, eu também atuo lá em departamentos, então fazem parte da minha identidade, impacta na minha identidade como pesquisador também. Vou falar um pouquinho sobre isso. E aí está o ponto principal, que é uma das coisas que eu mais amo, que é esporte. Eu não gosto de praticar, mas eu amo assistir. E aquela foto ali representa o que eu mais gosto, que é o Flamengo. Então, eu falo que o Flamengo nivela o meu humor. Quando o Flamengo ganha, eu estou bem. Quando o Flamengo perde, eu estou mal. Então, o Flamengo nivela o meu humor. Gosto de animais, principalmente os cachorrinhos. No caso, é só a Lu agora, porque eu tinha a Nina. Infelizmente, a gente perdeu ela, mas tem a Lua e o Resgate em Arte, que eu atuo no teatro, na igreja. Então, é algo pela qual eu também gosto muito. Sou líder de teatro lá na igreja. E tem o Resgate em Arte, que é um grupo que minha mãe criou, que é levar a palavra de Deus através da arte. Então, 3 coisas que eu gosto bastante. E quem eu sou academicamente? Aí vem a parte mais voltada para na UFA, Sou formada em letras, em português e inglês, comecei em 2018. Assim que eu terminei o ensino médio, já entrei direto na graduação, fiquei um ano, terminei em 2022, plena pandemia. E aí eu fiquei um ano parada e já entrei no mestrado em 2024, ano passado. Participei do programa Teletando. Todo mundo conhece o Teletando? Não? É um projeto da Oklahoma Columbia University. Aí a gente coloca como Teletando, que é o que a gente faz ali,
sobre ensinar uma língua e aprender a outra. Entre a universidade, entre a UFLA e a Columbia University, que é de Nova York. Participei em alguns anos, participei em 2021 e participei no ano passado também. Participei também do OAI Project, que foi um projeto entre Brasil e Turquia, todo mundo conhece? A Jill participou junto comigo. Né? Aconteceu uma vez só, mas foi um projeto muito bom para a minha formação, porque a única língua que a gente conseguia falar em comum era inglês, porque era turco de um lado e português do outro. Então, era a língua que a gente conseguia, uma cultura assim, tinha muitas coisas parecidas com a nossa, até me surpreendi. Participei em 2021 e, como a gente gosta de desafios, como representante discente da pós-graduação, no colegiado e conselho administrativo nesse ano. Então, se vocês precisarem de coisas, eu represento vocês no colegiado e no conselho administrativo. Né? Então, são algumas coisas que eu faço. Aí, aquele é do vídeo de cima, é no Project, que é o projeto entre Brasil e Turquia. Bom, essa foi minha pesquisa de graduação, e aí eu continuei com essa pesquisa sobre identidade docente. Vou explicar por que eu coloco no plural, tá? Coloco identidades docentes, diários reflexivos, emoções e ações. É o que eu tenho pesquisado hoje, agora voltado para a pós-graduação, mas eu tenho pesquisado isso desde a graduação, né, com os estudos. E o porquê que eu comecei a pesquisar sobre identidades? Como eu falei, eu terminei a graduação em plena pandemia, né? Então eu não tive a oportunidade de ter estágio presencial, né? A gente teve para participar de palestras, mas era tudo online, né? A gente não podia estar fisicamente nas escolas. E eu falei assim, nossa, mas isso seria tão importante para a minha formação, né, estágio presencial. Todo mundo fez estágio presencial ou também não, né? Então, vocês compartilham da mesma experiência que a minha, que foi muito difícil, né? Eu acredito que isso, de alguma forma, poderia afetar muito a minha formação, porque eu não tive estágio presencial nas escolas, de ir lá, né, conhecer os alunos, conhecer essa rotina, né? E eu falei assim, nossa, eu tenho que aproveitar de alguma forma. E aí eu entrei no Teletâmbio. Eu falo que eu não tenho mais. Eu tinha dificuldades com a língua inglesa, né? E eu falei, mas eu sou muito assim. Eu tô com dificuldade? Você mesmo. Tô nervosa? Você mesmo. Né? Eu prefiro encarar e falar assim, não deu certo, do que ficar lá remoendo porque eu não fiz. Né? E eu participei do Teletâmbio, né, com o projeto com a Columbia, pela primeira vez. Passei por uma entrevista em inglês, então para mim foi uma coisa assim, de outro mundo, nossa, eu consegui. Né? E foi um momento de experiência na qual eu podia atuar como professora e também como aprendiz, porque você se torna professora, você jamais deixa de ser estudante, né? Você vai continuar aprendendo as coisas, só tá ensinando também. Então, nesse projeto entre o Brasil e a UFLA e a Universidade de Nova York, você oscila, né, entre ser professor, você ser proficiente linguístico e você ser um aprendiz. Então, eu atuava ali. Eu tinha que fazer projetos, eu tinha que criar aulas, né, de ensinar cultura, de ensinar o português também. Então, foi aonde eu comecei a falar assim, não, essa é uma oportunidade. Eu não tive estágio presencial, mas foi uma oportunidade que eu tive para poder desenvolver essa habilidade de ser docente. Então, eu falo das identidades, elas são um conjunto de características que distinguem uma pessoa por meio das quais é possível individualizar. Por que eu coloco as identidades no plural? Porque aqui eu estou com uma identidade, né, de palestrante, de falar com vocês, estar à frente, mas em casa eu já tenho outra identidade. Eu não estou lá, né, como professora, né, sou filha, né, sou irmã. Na igreja eu tenho outra identidade, né, como líder eu tenho outra identidade. Então, essas identidades têm características que me definem, né, e eu tenho que atuar de acordo com essa identidade. Então, quando a gente fala de uma identidade
pesquisador, todas essas identidades impactam na minha formação. Por exemplo, se alguma coisa aconteceu em casa, vai impactar também como eu estou sendo como pesquisador aqui. Né? Se alguma coisa acontecer na escola, para quem trabalha, né, na escola, estou aqui, vai impactar também na minha formação. Então, a gente é um conjunto de identidades, né? Dentro de casa, na escola, no trabalho, com os amigos, e tudo isso impacta, né? Nada, não é uma longe da outra, né? São tudo da mesma pessoa. As identidades não podem ser concebidas como fixas, mas sim como algo em constante reconstrução. Por quê? Porque isso vem parte das experiências que a gente tem. A experiência que eu tenho aqui com vocês vai me impactar de uma forma que vai modificar essa identidade como pesquisador. Né? As experiências que eu tenho com outras pessoas, em outros lugares, nos eventos em que eu participo, impactam na minha formação como pesquisador. Então, as identidades, elas não são fixas, elas são um processo. Como o Balbo fala em modernidade líquida, né? Então, é fluidez, está sempre em processo, constante transformação. Bom, e aí eu vou perguntar para vocês, porque eu coloquei algumas das minhas realidades, mas vocês que estão no mestrado também podem ter algo a mais do que isso, que são as tarefas do mestrado, né? As grandes tarefas. A Camila estava falando um pouquinho, né, sobre as dificuldades que ela mesma teve. Então, são algumas tarefas do mestrado que a gente tem e que vai impactar de alguma forma as sessões adicionais. Essas são as minhas. Por exemplo, cumprir com carga horária obrigatória. Todo mundo passou por isso, certo? Tem um monte de coisa para a gente fazer, mas a gente tem que cumprir com as cargas horárias. Por exemplo, tem gente que trabalha e participa das aulas. Então, tem que recorrer da escola, vir para cá, né? São a carga horária obrigatória. Produzir ao menos 2 a 4 produtos em 2 anos de mestrado. Um artigo, uma apresentação, né? Graças a Deus eu consegui cumprir com isso, mas é uma exigência do programa para você se formar como pesquisador. Como bolsista, fazer relatório de produtividade a cada 6 meses, além de terminar o mestrado nos 2 anos titulares. Quem aqui é bolsista? Eu falo que é uma corda no nosso pescoço, né? Porque, embora a gente fique muito feliz em receber o dinheiro, a gente tem essa exigência de produtividade, né? E isso gera muitas emoções, porque você fala assim, nossa, hoje eu não estou conseguindo escrever, mas você tem que escrever, você tem que produzir, você tem que fazer isso, né? Desenvolver a pesquisa de forma clara e objetiva, cumprindo-se com as datas definidas com orientadores. Isso é importante, questão de tempo, né? A gente tem que ter tempo para entregar os trabalhos, tempo de produzir, né? E às vezes a gente não está com cabeça nenhuma para produzir, mas a gente tem que ter tempo porque a gente é bolsista e tem que entregar no prazo. A gente tem um prazo de 2 anos para formar. Então, quem não é bolsista também. Quem não é bolsista também, mas então isso são algumas exigências do mestrado, algumas tarefas que a gente precisa cumprir e que, mesmo que às vezes a gente não esteja bem, né, em alguma área da nossa vida, a gente tem que, tem outro dia, né, tem que fazer, não tem outra escolha, né? Então, o ambiente acadêmico ele é responsável por dinamizar e provocar novas percepções de nós mesmos e do mundo que estamos inserindo. Ou seja, o ambiente acadêmico ele não modifica somente nós, mas a gente também modifica o ambiente em que nós estamos. Né? A forma que a gente conduz a pesquisa, a forma como a gente conversa com as pessoas, tudo isso vai ser modificado também. Né, não só a gente aqui na academia, mas em outras áreas da nossa vida. Lima e Cunha, ele vai falar um pouco sobre a questão da pós-graduação, que não é uma decisão fácil, devido a alguns obstáculos que podem afetar a motivação e o comprometimento dos pesquisadores. Né, e foi alguns que eu citei, sobre a questão de contratempos, de questão emocional, a gente fala sobre decisão difícil, até para você falar, vou fazer um mestrado, é uma decisão que você precisa levar em consideração um monte de coisas, né? Porque você tem que estudar, você tem que
estar aqui, ter esse comprometimento com a pesquisa. Então, é uma decisão que não é fácil, né? Você precisa pensar em várias questões para se manter, para entrar e para se manter e ainda para se formar. Então, são cheios de obstáculos que você precisa superar para você conseguir terminar a sua pesquisa. Então, afeta a motivação e o comprometimento dos pesquisadores, né? Eu tive experiências recentemente de, por exemplo, perder a minha avó, né, lá no Rio. Então, a gente parou e falou assim, e agora tem que ir pro Rio, né, e tem outras coisas para fazer. Então, são algumas coisas que podem afetar também o comprometimento dos pesquisadores, né, e a continuação, mas a gente precisa passar por isso para continuar com a pesquisa. Então, são algumas coisas que afetam a identidade do pesquisador. Veja que não é coisa ligada somente à academia, mas às outras áreas da nossa vida. Então, formar-se como pesquisador envolve o desenvolvimento de uma série de competências técnica, acadêmica e interpessoal para a condução eficaz e significativa de pesquisa. Quem pode me dar um exemplo de competência acadêmica, interpessoal que a gente precisa desenvolver como pesquisador? Leitura, é a questão de muito texto para ler em pouco tempo, né? Não é uma só disciplina, então tem muitos textos que a gente precisa ler, então, um tempo sim, pra, não só das disciplinas, né? Mas até mesmo para a nossa pesquisa. Então, muito texto, você precisa saber organizar o seu tempo, que é outra coisa que a gente precisa aprender. A competência de falar em público, que a gente precisa desenvolver, de apresentação, de saber apresentar a pesquisa de forma clara e objetiva para que as pessoas entendam. Então, são algumas competências. E a competência interpessoal, de lidar com os outros, né? de colegas, com os orientadores, coordenação do curso. Eu, como agora representante discente, eu tenho que aprender a ler pautas, né? Entender sobre isso, sobre as questões burocráticas que envolvem também a nossa formação como pesquisador, mas a gente acaba não pensando nisso, né? Mas são uma coisa que a gente precisa aprender a resolver questões burocráticas, que envolvem também a prática docente. A resiliência, a habilidade de lidar com críticas e contratempos, ou seja, pesquisa é isso, você tem que lidar com as críticas, você tem que falar, olha, não está tão bom, vai lá e faz de novo. Né? Contratempo, não deu certo hoje, vamos lá de novo. Resiliência, deu alguma coisa errada, a gente tem que passar por isso. Eu participei de um congresso semana passada de movimentos docentes e um professor, né, estava apresentando um professor, 200 artigos que ele publicou e tal. E ele falou assim, não, fiz 200 artigos, mas quantos foram rejeitados? Quantos artigos não foram rejeitados? Então, e eu passei por essa experiência, né, de ter um artigo rejeitado e eu fiquei muito mal com isso. Mas tem que saber lidar com essas coisas, porque nem sempre vai ser flores. Então, resiliência funciona um dia após o outro. Então, a habilidade também de ter essa resiliência, de lidar com as críticas e com os contratempos. As experiências emocionais não apenas nos modificam, mas modifica-se também o ambiente em que estamos. Eu já falei sobre isso, né? Sobre as experiências que nós temos aqui, olhando um pouquinho para as emoções. Por isso que o tema é o que dizem as emoções. Não basta a gente saber só que a gente está ansioso, mas o que trouxe essa ansiedade? Né? Como que resolver isso? Né? Como passar por isso? Como identificar e solucionar, né, o que está nos atrapalhando de alguma forma, ou também valorizar aquilo que, nossa, passei por algo que estava com dificuldade de passar, né, e eu consegui passar, né, consegui superar essas emoções. Então, sabe, olhar para essas experiências emocionais, né, não somente olhar para a questão de participar das aulas, né, aprender as coisas, mas olhar também para esse ponto que normalmente a gente não olha, que são as experiências emocionais que impactam de forma significativa a nossa formação. Aí eu trouxe essa citação de Freitas e Bergil de 2021, que é a autoformação é um processo de vida e de interações cognitivas, na qual o sujeito é protagonista de sua própria formação
transformação permanentemente, a partir dos fatos sociais que estão em constante mudança, ou seja, nossas relações sociais estão em constante mudança, nossas ações, nossas identidades estão em constante mudança, e isso, nós somos o protagonista dessa autoformação, né, do nosso processo de vida. Então a gente precisa olhar com cuidado para todos os lados, e o meu foco é olhar para as experiências emocionais e tentar, de alguma forma, lidar com essas emoções, né, identificá-las e também superá-las para a gente se formar como pesquisador. Bom, aí agora eu entro nas emoções, e aí eu trouxe esse texto, essa citação de Bob Furtado Teixeira de 2008, que vai falar sobre psicologia, né? Mas ele vai falar assim que a subjetividade é a maneira de sentir de cada um, é o que nos faz único, e as emoções estão nessa subjetividade, né? Eu sou a Dandara, flamenguista, cristã, né, que gosta de teatro, né? Então toda essa subjetividade é o que nos faz diferente de cada um. E as emoções, juntamente com a cognição e as demais funções mentais superiores, que é o pensamento e a linguagem, elas são responsáveis pelo desenvolvimento humano. Por que eu trouxe essa questão da subjetividade e o de baixo? Porque todo mundo sente medo, mas a forma como a gente lida com o medo é diferente, porque somos diferentes, né? Eu sou muito tímida, mas a forma como eu lido com a timidez é diferente das outras pessoas, porque somos diferentes, né? Embora as emoções a gente coloque, as emoções, todo mundo, o que é medo, né? A gente sente de forma diferente e a gente lida com essas emoções de forma diferente. Então, isso tem a ver com a nossa subjetividade, com as nossas relações, de como a gente foi criado, nosso contexto de cultura. Por isso que isso entra na questão da linguística e sistema funcional, porque tem muito a ver com o nosso, de quem nós somos, né, de como nós fomos criados. Então, as emoções e assim as ações, porque as ações estão ligadas na questão das nossas emoções, né, de como a gente age de acordo com as nossas emoções, tem a ver com a nossa subjetividade, a nossa maneira de sentir, pensar, fantasiar, se comportar, sonhar, amar de cada um. É que nos fazem diferentes. Vygotsky trabalha muito com sentido e significado, né? E aí eu falo sobre a linguagem é o elo entre a sociedade e as emoções, para os indivíduos compreenderem o mundo e ressignificar as suas relações com ele. Ou seja, tem indivíduos que não sabem o que é amar, não sabem o que é amor, né? Porque isso não é ensinado, não é vivido, não é experienciado por eles, né? Então isso é questão da linguagem junto com a sociedade, né? Se eu falasse para vocês desenharem o que é medo para vocês, cada um vai desenhar uma coisa, né? Porque vocês têm vidas diferentes. Então o sentido e o significado é a linguagem, essa linguagem de falar. A palavra medo é ligada aonde você está inserido e o que você entende como medo, né? As emoções, elas não se restringem às meras respostas a estímulos externos, ou seja, não é simplesmente, eu estou com fome e eu estou triste porque eu estou com fome. Elas também constituem uma forma de interpretar e atribuir significado à realidade. Então tem a questão da sociedade, né, da questão cultural, e o que aquilo impacta, né, na sua vida, né, não só no sentido de significado da realidade para a pessoa, no contexto que a pessoa está inserida. Então, as emoções são componentes significativos, pois afetam a percepção que temos sobre nós mesmos, do nosso trabalho e de nossa interação com os outros. As emoções afetam as nossas ações e assim afetam a nossa percepção que nós temos de nós mesmos, o nosso trabalho e nossa interação com os outros. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês, né? Eu citei algumas que eu tive, ansiedade, timidez. Para você, quais emoções ganharam mais notoriedade dentro do espaço da pós-graduação? Aquelas emoções que vocês já tinham ou foram intensificadas ou que vocês acabaram percebendo com a pós-graduação, com a exigência da pós-graduação.
insegurança. Uhum. Aqui dentro eu sou mais insegura do que em outros espaços. Mais? Ou na graduação também? Não é muito bem. Eu não vou falar, senão eu choro. Não vou falar, não. Querendo matar o orientador só um pouquinho. Eu acho que é bem isso de ansiedade, insegurança, que muita demanda, muita coisa para entregar, a gente precisa dominar a teoria, a gente precisa Eu vou um pouquinho na contramão das meninas, mas eu tô mal para falar que eu tô gripado, porque eu tô longe. Hoje eu não me sinto tão insegura, apesar que não é que eu não fique, nós não estamos seguros quando eu ficava antes, por causa das coisas que eu vivi. Eu passei por gestão de escola, vice-direção. Então foram tantas coisas complicadas que eu passei que hoje o que aparece para o mestrado, a pressão, se torna um pouco menor. Entendeu? Porque é coisas que eu consigo resolver. Eu consigo. Se eu, agora, o que eu passei lá atrás não dependia só de mim. Foi por isso que chegou um momento que eu falei assim, não, cara, não quero isso, vou voltar a estudar e tal. Então foi muito difícil também eu deixar isso. Dar aula, estava numa escola há muito tempo, sair da vice-direção, né? Nesse processo, queria que eu fosse até diretora a partir do ano que vem. Falei assim, não, foi muito difícil, foi com terapia que eu consegui sair disso e voltar para o mestrado. Mas hoje, quando a pressão do mestrado, ela se torna pequena por tudo que eu passei antes. Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, não, se eu passei por coisa pior, né, às vezes até ameaça de morte, então para mim não tem como. Nossa! O que mais? Ansiedade de ser alguém competente, sabe, de tentar passar ali a competência que você acha que não tem. Ansiedade. E eu acho interessante. Qual é o seu nome? Elisa. Elisa? Você falou uma coisa muito interessante, vai falar sobre a questão das experiências. Ela teve uma experiência emocional que ela teve que lidar com isso, né? E a gente fica só focando muito na questão do conteúdo, né? De querer saber, de tem que fazer, e a gente acaba não olhando para as questões emocionais que nos afetam talvez até mais, porque se a gente está emocionalmente abalado, a gente não consegue aprender nada, a gente não consegue produzir, a gente não consegue pensar, talvez a gente não consegue nem mesmo falar, né? Então, como olhar para as experiências emocionais é muito importante, né? Eu tive realidades diferentes, mas a mesma coisa de insegurança, de estar aqui, de superar um nervosismo, né? De estar à frente de uma sala, de lidar com questões burocráticas agora como representante discente. Então, tudo isso nos impacta emocionalmente e nos impacta em que pesquisadores que nós vamos ser, porque as nossas ações também estão respondendo às nossas emoções. E aí eu entro uma coisa que eu gosto muito, que eu escrevo desde sempre, né? Eu escrevia muito carta para Deus, né? Porque diário é sempre escrevendo para alguém, né? A gente fala assim, querido diário, às vezes é para nós mesmos, às vezes a gente só coloca querido diário, e às vezes eu colocava querido Deus, era uma forma de oração escrita, né? E eu escrevia no ensino fundamental, ensino médio, e eu comecei a escrever diários na graduação, né, sobre a atividade da graduação, né? Eu falava, gente, hoje a aula foi péssima, eu não consegui aprender nada, né? E eu falei assim, não, hoje foi muito bem, eu consegui, eu comecei a escrever diários, e eu passei a continuar escrevendo diários, só que também na pós-graduação, né? As narrativas podem ser compreendidas como formas de contação de história, nas quais o indivíduo utiliza a linguagem e memória para recordar experiências. O professor reflexivo é responsável por construir e reconstruir continuamente seu conhecimento sobre a prática pedagógica por meio de questionamentos críticos. Por que eu coloco tanto o professor reflexivo e as narrativas, né? Quando a gente escreve sobre as nossas experiências, né, a gente pode ser experiências ruins ou muito boas, quando a gente relê essas experiências e a gente vai ter passado por outras experiências, a gente vai conseguir perceber se a gente evoluiu
ou não. Se a gente conseguiu superar uma emoção que estava nos impactando de forma negativa ou não. Né? Por exemplo, no seu caso, de escrever sobre o que você passou e o que você está agora. Né? Você vai conseguir analisar de que forma você conseguiu superar aquilo. Né? Não foi da noite para o dia, mas foi um processo, né, que te modificou e também modificou as outras áreas da sua vida, outras identidades, né? Porque não, você estava passando por aquela experiência na escola, não estava impactando somente na escola, mas outras áreas da sua vida estavam sendo afetadas. Então, os diários, eles ajudam para a gente fazer essa leitura diacrônica, ou seja, você consegue escrever sobre a sua experiência, aí passa um tempo, você relê aquilo que você olha, aqui eu consegui superar, aqui não. Mas por que eu não consegui superar? E aí vem com um professor reflexivo, que é refletir sobre as suas experiências. Você sentar e falar assim, olha, eu preciso saber o que está dando errado, né? O porquê que eu estou me sentindo assim, né? O que isso tem impactado na minha formação. Zambaus, ele coloca nessas duas características básicas dos diários, que é a riqueza informativa, porque você pode detalhar, né, a sua vida, o que você estiver contando, e a leitura diacrônica, como eu falei, você pode fazer dos registros, você vai e volta, você vai e volta. E isso é um processo de desenvolvimento do pesquisador, das suas identidades, porque você consegue analisar, assim, tanto que nos excertos não está em ordem cronológica, vocês vão perceber que eu vou e volto nos meus excertos. Dornelles e Gala, ele propõe os diários de formação, que é um instrumento para a ressignificação da experiência, encontrar-se com o outro, mesmo que esse outro seja você, através da escrita. Ou seja, eu conversar com o meu eu do passado, né, o que eu superei, né, o que eu não superei, por que eu não superei, quais emoções eu tive, né, eu encontrar, né, escrever naquele diário, eu quero ser, você conquistar isso, e você olhar e falar assim, nossa, eu escrevi, eu consegui, coloquei metas, eu consegui me desenvolver, né, como eu propus. Então, os diários, eles ajudam nisso, né, de não só identificar o problema, mas ver como você evoluiu ou não e como a gente consegue melhorar não só nós mesmos, mas o ambiente em que nós estamos. E aí eu entro na teoria, né? A linguística institucional é uma teoria que eu tive contato recentemente, mas, como eu falei, ganhou meu coração em muitos aspectos, né? Porque agora eu estou analisando tudo, eu faço brincadeira com tudo. Então, a linguística institucional, ela vê a linguagem na sua função social. Não é somente a gente saber o português ou saber o inglês, mas como que ela é usada socialmente. Como que a gente pode negociar isso nas nossas relações com o outro? Né? Eu aqui estou falando de uma forma informal, mas vai ter uma comunicação que a igreja vai falar de uma outra forma, lá em casa eu vou falar de outra forma. Então, essa negociação da linguagem é uma função social. E ela é organizada com 3 metafunções, né? Imidacional, textual e interpessoal. Eu vou explicar separadamente as 3. Então, na perspectiva sistêmico funcional, os textos são compreendidos como eventos situados socialmente, que possuem significados não apenas para quem escreve, mas também para quem lê ou ouve, né? Cuja produção está relacionada tanto ao contexto de situação quanto ao contexto de cultura. Ou seja, tem um contexto de cultura, mas também tem um contexto de situação, e eu vou explicar bonitinho, um quadro, para vocês entenderem. Então, eu trouxe alguns exemplos de um contexto de cultura, né? E eu quero saber se vocês conhecem esses contextos. Provavelmente quem está, os 3 vão conhecer, porque é um contexto religioso. Eu trouxe um contexto para saber se vocês conhecem alguma palavra que está nesse contexto de cultura religiosa. Então, assim, xingamentos de crente para não sair da glória. O que acontece? Esses são alguns termos que a gente usa na igreja porque a gente não fala palavrão, ou seja, a gente não xinga, né? Ali está o título do negócio palavrão de crente e xingamentos, porque é só a forma que a gente fala. Mas se a gente vai xingar uma pessoa, a gente vai usar
filisteu, esposa de Potifar, atribulado, filha de Jezabel, descendente de Caim, incircunciso e filha de Bilial. Tem alguma aqui que vocês não conhecem? É um contexto mais religioso, até mesmo. Usa-se abençoado Descendente de também. Caim. Usa-se abençoado bastante. Abençoado. Que a gente fala que é abençoado, mas Deus não é abençoado. É o contrário, não é abençoado, ou abençoado, aquela prova. Né? Então, é um contexto que até mesmo dentro da igreja tem pessoas que não usam. Eu normalmente não, de verdade eu não uso, mas eu conheço pessoas que usam. Então tem um contexto de cultura, é tão religioso, mas tem a questão de situação, de quem vai usar também, né? Se eu, por exemplo, chamasse alguém de filho de Bilial, né, para quem não conhece, eu faço, o que é isso? Não faço a mínima ideia do que seja. Me xingou de quê, né? Me xingou de quê? O que Mas significa assim, isso? você chama alguém assim, tipo, se é o filho de Belial, ou incircunciso, é assim? Exatamente. Pra não falar, tipo, palavrão. Aí a gente troca. Entendeu? Mas tem todo sentido, porque isso é questão bíblica, né? Então tem o filisteu, é o Golias, é o filisteu, então é inimigo, alguma coisa do tipo, né? Esposa de Potifar, a gente vai falar de José, do Egito, então tem todo um contexto bíblico para isso, mas precisa saber pra gente entender. Filha de Zebedeu, esse nome é, né? Zebedeu? Tá ali não, né? Jezabel. Obrigada, gente. Então, eu trouxe assim mais pra gente mostrar nesse contexto que eu gosto de brincar, né? Porque eu usei uma vez na graduação sobre varão valoroso, né? A gente usa muito na igreja. Tem essa palavra na língua portuguesa, mas a gente normalmente não usa mais no contexto religioso, varão valoroso. Né? Então a gente acaba não entendendo. Mas aí não vou explicar todos os xingamentos não, mas são xingamentos que a gente utiliza para não falar palavrão, tá, gente? O varão valoroso seria igual a imagem. Seria... Até quando dá uma Eu vou tocada, mais uma linha Oi? para julgar. até quando dá uma tocada assim, Como assim? quando você dá uma topada, Fala o quê? Eu falo Misericórdia. tem outras formas, mas isso é mais tipo vai xingar outras pessoas mesmo. Quando eu tenho que começar a usar assim, quando estou assistindo esporte, alguma coisa assim. Nossa, Se o Cruzeiro ganhar o campeonato brasileiro, você vai falar o quê? melhor quando você estava lá no Maracanã, você usou algum desses? não usei. Não, porque o Flamengo empatou, graças a Deus. Não Só vai por o isso. Cruzeiro esse ano, não. Porque se o Flamengo tivesse perdido, talvez. Aí tem um tem contexto. E aí vai entrar, né, o contexto de cultura, abrange valores, práticas, crenças e convenções culturais que flexibilizam os tipos de textos possíveis em uma sociedade. O contexto de situação, que são as circunstâncias mais imediatas. O contexto aqui, eu estou falando de forma formal, né, que o texto é produzido, composto por 3 elementos, que é o campo, relações e modo. E o texto é um produto final, é o que eu estou falando aqui, de forma como eu estou falando. Eu estou escolhendo falar de forma formal, por causa desse contexto de situação, que é do mestrado, e estou dentro da academia, então esse contexto de cultura em que eu estou falando. Aí, de forma resumida, né? Contexto de cultura é o campo mais amplo, questão da cultura acadêmica, objetividade, né, de falar de forma clara, objetiva. O contexto de situação, no caso aqui, são circunstâncias mais imediatas, quem está falando, vocês que estão ouvindo, sobre o que, estou falando sobre a minha pesquisa. Né? Nesse caso não é um orientador e um adulto conversando, mas é uma palestra, né? Eu estou falando que vocês estão ouvindo ou estamos interagindo de um tom formal, tirando a parte do xingamento. Bom, o intencional ele é responsável por apresentar experiências por meio de recursos léxico-gramaticais. Ele acontece por meio do sistema de transitividade. Nós temos os participantes, os processos e as circunstâncias. Há 6 tipos de processo, que é o material,
mental, relacional, verbal, comportamental e verbal. E aí eu trouxe. Aí eu coloquei verbal 2 vezes. O que está faltando é uma prova aqui para a classe. E Qual denso. está faltando? E denso. Hã? Peraí. Material. Intencional. Não, intencional é um negócio assim. Não, são os processos. Existencial. Existencial, né? Isso, Existencial. isso, pontinho pro Jean. O Otávio falou aqui, ó. Não é? Vamos lá. Você dá sorte aí. Nessa frase aí eu não coloquei. Eu mostrei, né, onde estão os participantes, né, tem aqui o processo e tem a circunstância. Esse seria qual processo? Atrair. Mostra que a arte digital atrai público pela possibilidade de interagir com as obras. Aquela frase que vocês fizeram. É, exatamente. Atrair. Você perguntou o quê? Qual é o tipo de processo? É, qual que é o tipo de processo? Material relacional? Não sei. Relacional. Pode ser mais de um, né, Tânia? Na outra aula você. Mas qual que você falou? Eu falei 2? Qual que você falou? Material relacional? Não. Não, relacional não é, mas, Não? mas Material. Ah, interação ali, eu o achei. material pode ser. Material. É, então, eu analisei como material também, como de atrair o público para participar dessa amostra de arte digital. Pode ser mental também. É. Textual é o mais simples, né? Refere-se à organização do discurso e à coesão textual. A oração é analisada como mensagem estruturada a partir da relação entre tema e rema. Tema é o que vem no ponto de partida da mensagem e o restante da oração. Temos 2 exemplos aqui. Um pedreiro foi preso nessa manhã de quarta-feira, suspeito de atear fogo à casa de ex-esposa na fazendinha em Sobradinho. Então, a parte principal, que é o pedreiro. Você podia mudar também, né? Foi preso nessa manhã de quarta-feira, aí seria o tema, um pedreiro suspeito de atear fogo à casa de ex-esposa. Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, é o que vem principal, né? O tema, e o rema é o seguinte: foram acionados para atender a ocorrência. Então, vocês estão bem lembrados, né? Esses 2 temas aí são temas não marcados, certo? A interpessoal diz respeito às interações. Eu coloquei a interpessoal por último, porque a afetividade está dentro da interpessoal. Diz respeito às interações sociais mediadas pela língua, na qual é possível estabelecer e desenvolver papéis sociais e identidade, como também participar de grandes variedades de processos sociais. Acontece por sistema de modo, oração como troca ou interação. Aí nós temos o papel desempenhado na troca, de oferecer ou demandar. Oferecer, né, de bens e serviços. Você quer um chocolate? A informação, né, é: Ana me ofereceu um chocolate. Demandar: dei-me um chocolate. E a de informação: o que Ana ganhou. Essa é a forma do interpessoal. Aí está de forma resumida, né? O campo, o que está acontecendo, né? Foi tudo que eu mostrei, mas de forma bem mais resumida. Oração como mensagem, oração como troca de experiência. Aí entra a avaliatividade. A avaliação está conectada à metafunção interpessoal, permitindo que os autores negociem relacionamentos e alinhem leitores e ouvintes a uma comunidade de valores compartilhados. Acontece organizados em 3 subsistemas: engajamento, gradação e atitude. Trouxe de novo o exemplo do Flamengo, para ficar fácil para você entender. Lida com os autores, assume posições intersubjetivas e dialogicamente orientadas, assim como posiciona seus leitores e ouvintes em relação a outras perspectivas, influenciando o diálogo e as possíveis respostas. Se eu falasse o Flamengo é o melhor time do Brasil, é o que eu falaria, esse não abre espaço para vocês falar assim, né? Vocês podem até rebater, mas eu não estou abrindo espaço para vocês responderem isso. Eu estou afirmando, né, que o Flamengo é o melhor time do Brasil.
Sim, eu também concordo, né? Então aí eu estaria abrindo espaço para vocês ou rebaterem ou concordarem comigo. Mas ainda acho que é o Gradação. Refere-se à intensidade e ao escopo de uma afirmação, seja para aumentar ou diminuir o grau da nossa avaliação. Este eixo está dividido em força, né, de intensificar ou quantificar, e foco, ajustar a precisão ou a prototipicidade de uma categoria. O Flamengo é claramente o melhor time do Brasil, com todos os pontos de exclamação. Mas aí tem a força, né, de o melhor time e o foco, que é claramente é o melhor time do Brasil. Bom, dentro da atitude, né, refere-se como os autores se expressam sentimentos e atitudes em relação aos eventos, pessoas, objetos no texto. Divide-se em afeto, julgamento e apreciação. O afeto ele refere-se às emoções positivas, né, positivas, ele foi esquecido o negativo, satisfação, de insegurança, como por exemplo, positivos e negativos, então tem insegurança, segurança, satisfação, insatisfação, né, como gostei de sua iniciativa, ou não gostei de sua iniciativa. Julgamento. Atenta para como consideramos comportamentos de outros no que concerne à ética e à moralidade gerados por instituições sociais, conforme pode perceber-se. Não é certo votar pelo aumento do próprio salário. Então é o certo e o errado. Questão de instância social e sanção social. Apreciação. Indica como avaliamos objetos, fenômenos, desempenhados ou instituições quanto ao seu valor, beleza, qualidade. Ou seja, analisa coisas, né, objetos, fenômenos, não pessoas. O quadro ficou lindo. Tá bem? Dá para todo mundo enxergar? Acho que não. Mas a forma bem resumida do sistema de coletividade, né? Atitude, engajamento, gradação. Aí na atitude nós temos afeto, julgamento, apreciação. No afeto nós temos infelicidade, felicidade, segurança, insegurança, satisfação, insatisfação, né? E é tudo que eu coloquei lá, mas de uma forma bem mais resumida, o engajamento, pegando aí o monoglóssico e heteroglóssico, tudo de forma bem didática, mas muito. Bom, agora eu trouxe alguns dos meus receitos para a gente praticar. Como vocês vão perceber, as datas não seguem um cronograma, uma sequência, né, de datas, né, vou e volto nos meus diários, e eu vou analisar, né, e se vocês considerarem de alguma forma, eu não acho que seja isso de acordo com a questão da validade, porque eu estou analisando somente na validade, vocês podem compartilhar comigo, tá? Esse é o primeiro excerto de 5 de setembro, esse já estava no processo seletivo do mestrado, né? Eu não sabia se entraria na faculdade ou começaria a trabalhar, ou faria os dois, ou não faria nenhum. Tudo era uma incógnita para mim. Isso me dava medo, me causava ansiedade e frustração, o que me fez escrever para desabafar. Lembro de ter chorado enquanto escrevia. Aqui a gente tem o subsistema de afeto expressando insegurança, né? Isso me dava medo, me causava ansiedade e frustração. Isso é antes de entrar, de fato, na pós-graduação. Era terminar eu escrevi um pouco antes de começar a pós-graduação, né, de um ano parada, de ter passado pelo artigo que foi usado, e eu comecei a escrever sobre a incerteza sobre o meu futuro. Né? Alguém quer comentar outra coisa? Sobre a análise, concorda, não concorda? Achou algo que eu não tenho colocado? Alguém se identifica? Identifica com a minha fala. Eu me exponho demais, viu, gente? Então, a gente compartilha experiências. Excerto 2. Esse aqui é de junho de 2024.
Aí tem a questão de várias perguntas, né? E como que a validade, né, a linguística do sistema funcional, ela não se limita apenas a uma análise. Você consegue analisar várias coisas. Por exemplo, aí eu claramente poderia colocar sobre julgamento, sobre eu mesmo com essa questão de questionamentos. O que eu quero ser como mestre em letras? Uma pesquisadora? Uma professora? Qual a importância de estar aqui? Será apenas um status financeiro ou intelectual? Eu gosto de escrever, gosto de falar, ensinar, aprender, mas ainda me pergunto, em que tipo de pesquisadora eu estou me formando? Né? Eu grifei só esse, mas se eu grifasse todos os questionamentos, seria claramente uma questão de questionamento sobre quem eu sou e quem eu estou me tornando, e por que eu estou aqui, né? Vocês já fizeram essas perguntas? Por exemplo, eu estou aqui por quê? É um status financeiro? É intelectual? O que eu quero ser como pesquisador? Por que eu quero ser mestre em letras? Né? São questionamentos que às vezes a gente não escreve, mas a gente pensa, né? E eu escrevi sobre isso, assim, eu gosto disso, eu gosto de ensinar, mas que tipo de pesquisadora eu estou me tornando? Então eu preferi só essa que é de satisfação, de gostar de escrever, gostar de falar, ensinar a aprender, mas claramente podia ter outras análises aqui. Ok, Dandara, então aproveitando, né, que a gente está, ao mesmo tempo que a gente está olhando para os dados, né, mas também discutindo. Em tudo isso aí, você demonstra uma grande insegurança, porque você não sabe qual que é o seu lugar, tá? Então, tá adequado você falar, eu gosto de escrever, gosto de falar, ensinar, aprender. Inclusive, uma coisa interessante é o quanto você repete, a repetição também tem um significado, tá? Mas em todo esse trecho, vocês concordam comigo que está uma insegurança? Então você pode colocar isso também na sua análise, tá? Esse é de 4 de outubro, de novo, quando eu decidi fazer a pós-graduação. Confesso que estou um pouco aflita, não sei o que esperar, mas eu sempre sou assim, quando tem uma nova oportunidade. Eu tenho medo do novo, como diz a minha mãe. Eu me acho sempre incapaz, penso em todos os motivos que podem dar errado ou os motivos pelas quais eu não vou conseguir. E nesse momento, eu já listei uns 300. Esse aí eu acho muito interessante porque como a gente brinca com as palavras, né? Eu tenho o costume de falar, nossa, tem 1 milhão de coisas para fazer, tenho 300 motivos. Não que tenha realmente, eu não consigo nem listar talvez 5, mas para intensificar isso, né? Então aí tem a graduação de força, para intensificar, né? Já listei muitos, eu já listei uns 300 para mostrar, nossa, é muita coisa. Parece que é uma tempestade, mas é uma forma que a gente também pode usar a linguagem, né? A questão da hipérbole, do exagero linguístico, que a gente pode usar para trazer essa gradação de força. Né? Também tem a questão de insegurança, confesso que estou um pouco aflita, aí tem uma intensificação para amenizar, eu estou um pouco aflita, né? Eu não estou totalmente muito aflita, não, estou um pouco aflita, mas eu sempre sou assim. Então, eu tenho pouco, eu tenho medo do novo, que é também a de insegurança, de medo, né? Eu me acho sempre incapaz, não é sempre que eu me acho incapaz, mas normalmente, ali eu coloquei, eu me acho sempre incapaz. Penso em todos os motivos que podem dar errado, né? Os motivos pelos quais eu não vou conseguir. E nesse momento, eu já listei uns 300. Exceto 4. Eu quero muitas coisas na vida. Uma delas é terminar a pós. E isso me estressa, causa ansiedade, medo, raiva, dúvidas, tanto que vira e mexe eu tenho vontade de parar. Mas tenho N questões que me impedem. Outra vez, a questão de gradação de força com um ciclo da matemática. Né? Eu tenho N questões, tenho muitas questões que me impedem, né? E mais um exagero do que real. 17 de janeiro. Esse 17 é do
ano passado também, foi escrevi no primeiro ano do mestrado. Eu tenho medo do novo, mas eu encaro, mesmo chorando e reclamando horrores. Depois vi apenas histórias. Eu uso muito o reclamando horrores para falar que estou reclamando demais. Então, nossa, estou uma coisa horrores, né? Não é uma palavra que a gente usa como muito, como gradação, mas nesse caso aí eu usei esse adjetivo para mostrar a questão de horrores, né? Quando a gente gozinha, a gente fala do abençoado, que é abençoado, e a gente puxa, tem a questão da entonação também, né? Nossa, estou reclamando horrores, aquele abençoado, né? Então são toda a questão, não é só a questão da linguagem, né? Mas é como a gente usa também a questão da entonação, da voz, do jeito. Então tem essa gradação de força. 17 de novembro de 2024, passei na segunda etapa. E aí o resultado foi muito melhor do que eu imaginei. Acho que está na hora de parar com essa descrença sobre mim mesmo. Passei com mais de 90% de aprovação. Sinceramente, eu acho o meu trabalho ruim e sem graça. Mas eu realmente gosto de pesquisar e escrever sobre esse meu processo de construção docente. Refletir sobre quem eu tinha me tornado, escrever sobre me trouxe um bem-estar de superação muito grande, né? E esse foi do processo seletivo. Nós temos se eu colocar só muito, o resultado foi muito melhor, mas eu quis colocar muito melhor do que eu imaginei, né? Tem a questão ainda acho o meu trabalho ruim, sem graça, mas eu realmente gosto então a gente foca, né? De realmente gostar, gradação de foco, e escrever sobre o meu processo de construção docente. Refletir sobre quem eu tinha me tornado, escrever sobre me trouxe um bem-estar de superação muito grande, né? Então, uma questão de... Aqui é apreciação de reação de impacto positivo, porque eu estou analisando o resultado, não a pessoa, né? O resultado foi muito melhor. Então, é uma coisa, então é a apreciação de reação de impacto que foi positivo. O resultado foi muito melhor do que eu imaginei. Eu sempre achei minha pesquisa muito simplista. Só nessa frase não dá para saber se é negativo ou positivo, né? É muito simplista. Sem cara de pesquisa acadêmica. Eu gostei da experiência de analisar a mim mesma, colocando a posição de crítica de mim mesma. Mas quem quer saber da minha dificuldade como professora? A quem isso interessa, se não a mim? Eu já escrevi cartas para Deus, mas nunca deixei minha mãe ou minhas irmãs lerem. Pois as coisas que eu escrevo eu sei o que significam, por mais doido que pareça para os outros. Agora eu me pergunto, quem ainda escreve diário? Quem ainda escreve diário? Eu gosto de escrever diário, né? Então aí tem a primeira apreciação de reação de qualidade negativa, né? Que eu sempre achei minha pesquisa muito simplista, ou seja, sem cara de pesquisa acadêmica, eu estou analisando a pesquisa. Tem a questão do afeto de satisfação, né? Eu gostei da experiência de analisar a mim mesma, mas aí também tem a questão de insegurança, né? De insatisfação. Mas quem quer saber da minha dificuldade como professora? A quem isso interessa, se não a mim, né? Porque será que alguém escreve diário? Então esses questionamentos também pode ser claramente uma questão negativa, né? O momento que mais me marcou não foi a apresentação em si, mas a troca de informações. Não dá para saber se é negativo ou positivo, né? O momento que mais me marcou pode ser positivo ou negativo, pode ser, né? Às vezes, quando estamos pesquisando, ficamos com a sensação de que estamos sozinhos em um tema e nos perguntamos se nossa pesquisa é relevante. Mas quando chegamos a um evento como esse, vemos tantas pessoas compartilhando ideias semelhantes, sentimos que estamos no caminho certo. Perceber que a pesquisa nessa área é válida e que existe um público interessado foi muito gratificante. Isso foi quando eu fui apresentar lá no Rio. Não sei se vocês compartilham da mesmo sentimento, né, em relação à pesquisa de vocês, né, mas é algo que eu ficava pensando se a minha pesquisa era relevante para a academia, porque falar sobre emoções é algo muito subjetivo, né, na academia que exige uma questão mais objetiva. Será que tem alguém que fala sobre isso, sobre identidade, né, sobre
esse ponto. Então foi algo que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no Rio e ver tantas pessoas, né, de trocar figurinhas sobre pessoas que pesquisam a mesma coisa que eu. Então tem um de afeto, de insegurança sobre a minha pesquisa, né, de estar sozinho, perguntar se a nossa pesquisa é relevante, mas também tem de satisfação, né, de compartilhar as ideias com outras pessoas que têm a mesma experiência, né, que escrevem sobre as mesmas coisas e tem a apreciação de reação de impacto positiva, que foi muito gratificante. Ou seja, o que foi muito gratificante? A experiência, né? Estamos analisando a experiência, então uma apreciação de reação de impacto positivo. O meu medo maior era que se eu não conseguisse terminar o mestrado, terei que devolver o dinheiro recebido, né? Isso aí é para os bolsistas. Até me disse que isso não vai acontecer, pois eu vou terminar o mestrado. Às vezes isso me dá medo, tanto que as pessoas confiam em mim, no meu potencial, não vejo isso tudo. Mas confiei em suas palavras e tentei olhar isso tudo como um presente de Deus. Gente, esse medo de não conseguir terminar o mestrado e ter que devolver o valor da bolsa é algo que eu acho que persegue todo o bolsista, né? Porque não é só escrever, mas você pensa, nossa, é muito dinheiro pra gente devolver. Né? Então a gente fica com essa coisa que acaba impactando na condição da pesquisa, né? Então tem aí um sistema do afeto, expressando insegurança sobre o meu medo de não conseguir terminar o mestrado, né? E o medo nem era de não terminar, mas tem que devolver. Como que eu vou devolver todo o dinheiro? A gradação por força, né? Que, né, do meu medo maior, né, que tem aí, não vejo tudo isso em mim, as pessoas confiam tanto que as pessoas confiam em mim, e o afeto expressando satisfação, que às vezes não vejo, mas confiei em suas palavras e tentei olhar isso tudo como um presente de Deus. Observe que tem as questões religiosas, então as outras identidades estão sempre presentes, né? Eu não consigo desconectar a Dandara de cristã, a Dandara no mestrado, então tudo isso impacta na minha formação. Realmente, se manter no mestrado é um gasto gigantesco, graduação, por força, né? É viagem, é hotel, é comida, é inscrição para congresso. Quem já participou de congresso sabe que é muito caro. Não é simples e nem barato. Sem a bolsa não faz nem metade das coisas que eu estou fazendo. Então tem um gasto gigantesco. Tem a questão de inscrição, é viagem, é hotel, é comida, é inscrição para congresso. Você vai falando assim, tipo, mostrando que é cansativo, que é muita coisa, viagem, hotel, comida, inscrição, mas e como que não é simples, né, ser pesquisador. Envolve muito mais do que só estar aqui assistindo aula, fazendo pesquisa. Envolve muito mais do pesquisador. O que todos negaram veementemente dizer da greve. Aconteceu. A UFLA está de greve. Agora que eu estava me acostumando com a rotina cansativa do mestrado, já tinha um monte de coisa para fazer. Se já estava difícil aprender com os professores, imagina sem eles. Um monte de tarefa agendada para entregar e apresentar. Vai bagunçar tudo. Estamos de greve por tempo indeterminado. Não sabemos quando irá voltar. Quanto tempo irá durar? Já que o governo está irredutivo nas propostas apresentadas pelo sindicato. Tudo bem, podemos entender o motivo da greve, mas o momento é realmente conflitante. Acabamos de sair de uma pandemia que bagunçou a economia, os horários de aula e um monte de outra coisa. E, de novo, estamos parados. Isso aqui é um relato de uma pessoa que passou pela pandemia. Ou seja, passou por um momento em que estudar em casa era bem cansativo, que era bem difícil se concentrar, procrastinação, internet que não funciona e um monte de outras coisas. E aí, de novo, passa pelo momento da greve e que para e a gente continua pesquisando, mas mesmo assim a gente precisava de estar aqui presencialmente, de esse contato, de estar aqui na UFLA, e aí vem a greve. Então tem a gradação de força, para começar, é tudo, então, né, de força, e também tem uma apreciação de reação de impacto negativo, né, que a gente pode ter, mas um momento é conflitante, né,
estou acostumada à rotina cansativa do mestrado, então estou analisando a rotina, então tem aí só questão das coisas, né, do momento, né, da rotina, das aulas, da greve, e não de pessoas. Bom, para concluir, trouxe alguns exceitos assim, só para mostrar. Essa é a frase que está no epígrafe da minha dissertação. O que me sinto ser, nunca sei se sou realmente, ou se julgo que eu sou apenas. Sou um bocado de personagem de dramas meus. Ou seja, eu sou várias pessoas em uma só, com várias experiências. Não sei se eu sou realmente, ou se eu só julgo que sou apenas, né? Mas isso tudo faz parte de quem eu sou. Todas essas experiências que eu passo, né? Todos esses altos e baixos na pós-graduação, né? Tanto fora da pós-graduação, mas impacta na minha formação como pesquisadora. Então, nós somos um bocado de personagens de dramas nossos. E eu trouxe aqui, são os novos horizontes, né? Que eu quero, que eu estou pensando em fazer, né? A partir dessa brincadeira com a variatividade. Eu trouxe alguns emojis. Claramente, esse emoji representa o quê? Que sentimento representa esse emoji? Para mim pode ser dois. É a insegurança e a ansiedade. Porque nos dois a gente tem ali todas as três reações no mesmo campo. Quem tem um ponto diferente em relação a sobre o que esses emojis representam? Alguém vê felicidade? Esse último aqui eu vejo assim, uma sensação de tô quase lá. Tô quase lá, tá dando de fim, tô quase. Assim, uma gotinha só. Uhum. Esse do meio, eu fico sempre em dúvida se o choro é tristeza ou de emoção. Por que eu trouxe, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o ponto que eu quero chegar sobre emojis. Como eu falei, eu tô brincando com a criatividade agora com tudo. Então eu vejo as pessoas colocando emoji e penso, nossa, que legal. Tem pessoas que usam emoji de forma diferente. Porque pra mim, isso é tudo de tristeza. Né? Mas para as pessoas são diferentes. E elas usam, e eu tive uma experiência de conversar com um menino dos Estados Unidos que eu fiz o projeto da Colômbia. E ele usou aquele do meio várias vezes como riso. Ele estava rindo demais. E é uma coisa realmente engraçada, mas eu não entendi por que ele usou aquilo, né? Que pra mim aquela pessoa está passando por um momento muito triste, né? E ele disse, não, pra mim isso é de felicidade. Ou seja, até a escolha dos nossos emojis tem a questão de especificação. Por exemplo, pra mim, aquele do meio é um choro mais forte, tá sentindo mais do que o primeiro. Ele tá assim, tá triste, mas o outro tá se acabando em lágrimas, né? E então, até os emojis mostram essa questão de intensificar as emoções, né? A escolha dos emojis que a gente faz, a pessoa tem um contexto de cultura, tem um contexto de situação de como a gente usa. Na igreja a gente usa muito foguinho, né? Em questão mais espiritual, mas tem vários emojis e até quem criou os emojis usam os emojis de forma diferente do que a gente usa. Então, é um dos meus novos horizontes que eu tenho pesquisado um pouco mais. Essas aqui são as minhas referências.